Tudo o que você precisa saber sobre o FIES de 2024. Nós temos muitas mudanças, muita novidade. Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber sobre o FIES de 2024. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E antes de começar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você não perde nada. Direto nós temos vídeos trazendo novidades para vocês, informações em primeira mão. E além disso, você também ajuda muito o canal para que eu possa continuar ajudando você. Então se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like. Então, primeiramente, o que é o FIES? Para você entender, você que caiu de paraquedas, o que é o FIES? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o FIES é um financiamento. A sigla vem de financiamento estudantil, onde basicamente você vai financiar uma parte do seu curso para pagar depois que você se formar. Então, ao contrário do ProUni, no FIES, você paga depois de se formar. No ProUni, você tem gratuidade se você tiver, por exemplo, a bolsa 100%. No FIES, você paga porque é um financiamento. Então, você paga depois de se formar. Por isso, financiamento estudantil. Para você concorrer ao FIES, nós temos alguns requisitos. Então, papel e caneta na mão para você entender e anotar quais são os requisitos. Primeiramente, você tem que ter feito qualquer edição do Enem a partir do ano de 2010, tá? Qualquer uma. E nessa edição, pelo menos uma das edições que você fez, se você fez mais do que uma, você não pode ter zerado a redação. Tem que ter uma média aritmética superior a 450 pontos. Muita atenção aqui, é média, tá? Não nota por área. A média tem que ser superior a 450 pontos. E além disso, você não pode ter sido treineiro. Então, esses são os primeiros requisitos para você concorrer ao FIES, tá? E além disso, sua renda bruta per capita tem que ser de até 3 salários mínimos para poder concorrer ao FIES. E além disso, tem mais um requisito. Calma lá. Você não pode ter dívida com o FIES. Então, se em algum momento você já utilizou do financiamento estudantil e você tem uma dívida, para você concorrer novamente, você tem que quitar essa dívida. Então, esses são os nossos requisitos do FIES. Outra coisa que você também precisa saber é o seguinte, a respeito da média do FIES, ao contrário do SISU, que é uma média aritmética ponderada, no FIES, assim como no ProUni, nós temos uma média aritmética simples, ou seja, você soma suas 5 notas, divide por 5, essa é a sua média de concorrência. E outro ponto interessante, se você fez mais de uma edição do Enem, vamos supor, você fez as 3 últimas edições do programa, no caso da prova. Nesse caso, o FIES ele vai selecionar automaticamente a sua melhor nota. Então, vamos supor, você fez Enem 2021, 2022, 2023. A sua melhor nota é a de 2022. Então, o FIES, lá na inscrição, ele vai selecionar automaticamente a nota de 2022, que no seu exemplo aí seria a maior. Mas, por óbvio, independente de quantas edições você fez, independente dos anos, o FIES seleciona automaticamente a sua melhor nota. Outra coisa que você precisa saber também, que eu vou explicar nesse vídeo, que esse ano nós temos uma mudança, que é o FIES social. Além do FIES social, nós temos o FIES de ampla concorrência, que é o FIES padrão que nós tínhamos nos últimos anos. Então, quem não é FIES social, que eu vou explicar na sequência, é FIES de ampla concorrência. Os alunos de ampla, que não depende da escolaridade, tá? Muitas pessoas confundem. No FIES, a ampla não é de acordo com a escola pública, é só o estudante que não faz parte do FIES social, mas o estudante que é de ampla no FIES, ele não consegue financiar 100% do curso, tá? Você sempre vai pagar uma parcela do seu financiamento. Então, vamos supor, a mensalidade é de R$ 8.000. Você vai pagar, por exemplo, uns R$ 2.000 e o FIES vai financiar uns 6. Tá? Então, o FIES ele nunca financia 100% para quem é de ampla concorrência. Então, entenda isso, porque você vai pagar algo durante o curso denominado de coparticipação. Tá? Inclusive, lá nos guias da aprovação, nós temos uma planilha que calcula essa porcentagem, esse valor automaticamente para você. O FIES social é basicamente a volta de 100% de financiamento para um grupo de pessoas. Então, antigamente, lá de 2018 para trás, nós tínhamos 100% de financiamento para um grupo de pessoas. Isso vai voltar agora, porém com alguns critérios. Primeiramente, você tem que ter cadastro no CadÚnico, tá? Esse cadastro ele tem que ter sido feito até o dia 10 de fevereiro de 2024. Quem fez cadastro depois do dia 10 de fevereiro não pode utilizar essa questão. Então, o seu CadÚnico tem que ter sido feito o cadastro até o dia 10 de fevereiro. E, além disso, essa renda per capita que está inscrita lá no CadÚnico tem que ser de até meio salário mínimo, tá? A renda bruta per capita tem que ser de até meio salário mínimo. Então, para você concorrer ao FIES social e ter a possibilidade de financiar 100%, você tem
tem que ter cadastro no CadÚnico e uma renda per capita de até meio salário mínimo. Quem fizer parte do FIES Social terá direito a 50% das vagas. No caso, lá no FIES, nós vamos ter 50% de vagas reservadas para o FIES Social, que são estudantes que eu mencionei com essas características de renda, com o CadÚnico e meio salário mínimo e renda per capita. Então serão reservadas 50% das vagas para esse grupo e 50% das vagas para ampla concorrência, tá? Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto muito interessante é que, como a gente pode observar no edital, para esse grupo não será necessário comprovar renda, tá? Porque você vai fazer a comprovação de renda pelo próprio CadÚnico, que é basicamente o cadastro junto com o governo federal. Tá? Então, esse grupo de pessoas que vai concorrer ao FIES Social fica dispensado da comprovação de renda bruta familiar, porque a comprovação de renda é feita pelo próprio CadÚnico. Então, você vai precisar dos demais documentos, menos aqueles que comprovam renda, porque você vai fazer a comprovação pelo CadÚnico. Nessa modalidade, você pode financiar 100% da mensalidade, porém depende de alguns fatores. Primeiramente, o teto para medicina é de 10 mil e o teto para os demais cursos, odonto, engenharia, é de 7.160. Se a mensalidade do curso ficar abaixo do teto, o FIES pode financiar 100% da mensalidade para você, tá? Então vamos supor, uma faculdade de medicina tem 9 mil reais de mensalidade. Essa faculdade, se o estudante passar, como está abaixo do teto de medicina, que é de 10 mil, o FIES pode financiar 100%. Agora, se você passar em uma universidade pelo FIES Social, que a mensalidade é de 11 mil, o FIES ele vai financiar até o teto, que é 10 mil, e essa diferença entre o teto e a mensalidade, que no caso a mensalidade é 1 e o teto é 10, essa diferença de 1 mil o estudante tem que arcar como coparticipação, porque o FIES ele vai financiar apenas até o teto. Tá? Então, muita atenção quanto a isso. Por isso que eu vim comentando lá no Instagram que é o seguinte, provavelmente essas universidades com mensalidades abaixo de 10 mil vão ficar ainda mais concorridas, principalmente no FIES Social. Então, basicamente, esse é o funcionamento do FIES Social, que vai iniciar agora nesse FIES de 2024.1. E antes de continuar, eu quero falar para você sobre uma coisa muito importante. Você quer ser aprovado como toda essa galera, todos os estudantes conseguiram aprovação, e você que está assistindo esse vídeo pode conseguir a sua aprovação também. Se você quer entender tudo detalhadamente sobre o FIES, ProUni, SISU, você pode encontrar tudo isso lá nos guias da aprovação. E além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, sem limite de dúvidas. Você pode aproveitar tudo isso lá nos guias da aprovação. Então aproveita essa grande oportunidade, porque nós queremos ajudar você a conseguir a sua vaga na faculdade. Tudo isso por um preço super barato, muito acessível para ajudar você. Entre agora para os guias da aprovação, faça parte do nosso curso, que eu tenho certeza que juntos podemos fazer você conseguir a sua vaga na faculdade. O link está na descrição e também no comentário fixado. Uma outra novidade desse FIES de 2024.1 é a questão dos grupos de preferência. Primeiramente, vamos explicar o que é um grupo de preferência. Um grupo de preferência ele é composto por uma universidade, por um curso e por um local de oferta, no caso, uma região, além de um índice de avaliação do MEC. Então, isso é um grupo de preferência. Quando você vai se candidatar lá, você vai escolher um grupo de preferência e você vai se candidatar em uma universidade. Até os outros anos, até o ano passado, nós tínhamos que o estudante podia se candidatar em apenas um único grupo de preferência. Então, por exemplo, você se candidatar em uma universidade X, às vezes aquela universidade estava sozinha no grupo de preferência e você só poderia se candidatar nela. A partir dessa edição de 2024.1, isso foi alterado. Então agora, o que nós vamos ter? A partir dessa edição, você pode se candidatar em grupos de preferência diferentes. Isso faz, no caso, isso permite que você possa se candidatar, por exemplo, em uma universidade no Nordeste e outra no Sul. Nas edições passadas, isso não era possível. Você só poderia se candidatar, por exemplo, em uma mesma região, uma região pequena ali. Agora, isso não é mais necessário. No caso, agora isso não é mais restrito. Você pode se candidatar em uma universidade da Bahia, outra do Paraná, uma universidade do Rio Grande do Sul, outra de São Paulo. Basicamente, você pode fazer o que você quiser lá na hora da inscrição, podendo se candidatar em até 3 opções de curso. Então, essa é mais uma grande mudança aqui do FIES de 2024.1, o que vai ser muito interessante para sua estratégia, você assim conseguir identificar onde tem mais chances de aprovação mediante a sua nota, mediante a questão de concorrência também. Mais uma informação que você precisa saber é que durante os dias de inscrição nós teremos as divulgações de parciais, então você vai ver classificação parcial e também a nota de corte parcial. Até as edições passadas, a atualização sempre era instantânea, então eu particularmente acredito que isso vai continuar sendo nessa edição. Então, por exemplo, você atualiza lá a página, a atualização também da sua classificação e da nota de corte será instantânea também. Então, você pode utilizar isso, ter as suas posições,
nas suas opções, ver a nota de corte e a partir disso elaborar uma estratégia para assim conseguir identificar onde você tem mais chance de aprovação. Outra coisa que você precisa saber também é o seguinte, a sua primeira opção é sempre a sua prioridade, então não tem aquele negócio, eu estou conseguindo passar nas minhas 3 opções, fui pré-selecionado a primeira, será que eu posso escolher a terceira? Gente, não pode, sua primeira opção é a sua prioridade, então entenda isso, tá? Quando você for escolher a ordem das opções, entenda que a primeira opção é a sua prioridade, passou, acabou, e além disso, se for pré-selecionado em qualquer uma delas, você não pode mais tentar continuar se candidatando na outra, tá? Então pense bem na hora que for escolher as suas opções, porque a sua primeira opção é a prioridade, e se você passar em qualquer uma das outras, não tem lista de espera para você. Falando sobre a lista de espera, você precisa entender o seguinte, como que funciona a lista de espera. Primeiramente, quem pode participar da lista de espera? Somente quem não foi pré-selecionado em nenhuma de suas 3 opções de curso. Então, se você foi pré-selecionado em qualquer uma, você já não tem direito a concorrer à lista de espera. Se você não foi pré-selecionado nenhuma, daí você participa da lista de espera. A participação é automática, tá? Você não precisa manifestar interesse. No FIES, se você não é pré-selecionado na chamada regular, você participa automaticamente da lista de espera e assim você participa também das suas 3 opções de curso. Lembrando, por óbvio, que a prioridade é da primeira opção, mas se porventura você passar em uma das outras, nesse meio tempo você fica com elas, não pode continuar participando da lista de espera da primeira opção. Passou, acabou. Passou na primeira opção, também não pode escolher as demais. Fiador. No FIES, como financiamento, nós temos a necessidade de um fiador, só que fica atento a alguns detalhes. Quem tem renda per capita de até um salário mínimo e meio, tá? Muita atenção aqui. Renda per capita de até um salário mínimo e meio fica dispensado da necessidade de apresentar um fiador, porque quem tem esse perfil de renda, o próprio governo é o fiador do estudante, tá? Então, renda per capita de até um salário mínimo e meio bruto não precisa de fiador. Entre um salário mínimo e meio e 3 salários mínimos de renda bruta per capita, precisa apresentar um fiador, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Renda per capita de um salário mínimo e meio até 3 salários mínimos, precisa apresentar um fiador. Quanto às características do fiador, ele não pode ter nome sujo. Se tiver nome sujo, ele precisa corrigir a sua situação junto à Receita Federal, no caso, perdão. Ele precisa corrigir a sua situação, no caso, corrigir essa questão do nome sujo e, além disso, a renda bruta do fiador, no caso a renda bruta per capita do fiador, tem que ser de 2 vezes a mensalidade financiada. Daí você pode ter até 2 fiadores, onde a renda deles somadas tem que ser de pelo menos 2 vezes a mensalidade financiada. Daí vamos supor um exemplo. Você vai concorrer, você vai passar numa faculdade que a mensalidade é 11 mil. Só que daí você consegue 9 mil de financiamento. No caso, a renda do fiador não tem que ser o dobro de 11. Tem que ser o dobro de 9, que foi o que você financiou. Então a renda do fiador tem que ser de pelo menos 18 mil. De um fiador ou dos 2 fiadores somados. Então, basicamente, são essas características do fiador. Você só precisa apresentar ele depois que você for aprovado e ele tem que, junto com você, lá na Caixa, finalizar o financiamento. A respeito das datas, papel e caneta na mão para não perder nenhuma data, porque se você perder data, você perde o processo. Vamos lá, as inscrições. 12 a 15 de março, então esse é o prazo para você se inscrever. Perdeu isso, não tem o que fazer. Então, 12 a 15 de março para fazer a sua inscrição. O resultado da primeira chamada vai ser no dia 21 de março. Daí, se lá aparecer o quadro verde, isso quer dizer que você foi pré-selecionado. Se tiver o quadro laranja, você foi para a lista de espera. A complementação de quem for pré-selecionado na primeira chamada será entre o dia 22 de março e o dia 26 de março. Então, aprovados na primeira chamada entre o dia 22 de março e 26 de março, você tem que complementar a sua inscrição, tá? Que é um procedimento onde você vai colocar mais informações, escolher a sua porcentagem de financiamento. Se precisar de fiador, você vai colocar ele lá. Se você precisar, no caso, você vai escolher uma agência da Caixa, essas coisas. Vai escolher um seguro também. Então, isso entre 22 a 26 de março. Inclusive, quando você for escolher o seguro, não esquece de baixar o seguro, porque você vai precisar isso depois na Caixa. Depois que você complementou, você tem 5 dias úteis para comparecer à CPSA da sua universidade ou enviar os documentos de forma online. Então você tem que fazer isso em 5 dias úteis, mandar os documentos online ou levar presencialmente para a CPSA da sua universidade. Certo? A CPSA é a Comissão Permanente de Supervisão e Atendimento. Entre outras palavras, é o setor na universidade que é responsável pelo FIES, tá? Então você tem 5 dias úteis para fazer sobre isso. Os documentos podem variar de universidade para universidade, certo? E além disso, tem a questão também que algumas aceitam online e outras presencial. Por isso você precisa entrar em contato para averiguar. Depois que você teve seus documentos aprovados pela CPSA, você vai receber a DRI. A DRI, em outras palavras, é uma guia para a Caixa do seu financiamento. Junto com o seu fiador, se você precisar de fiador, você vai ter 10 dias corridos para comparecer à Caixa para finalizar o seu financiamento com essa DRI.
tá? Então, depois que seus documentos forem aprovados, você recebe essa DRI e tem que ir até a Caixa. Feito isso, foi na Caixa e finalizou seu financiamento, tá? E a respeito da lista de espera, para quem não for pré-selecionado em uma das duas opções, na chamada regular, perdão, das 3 opções na chamada regular, você concorre automaticamente na lista de espera e o prazo de convocações é do dia 28 de março até o dia 30 de abril. Já destaco que geralmente esse prazo ele é estendido depois, mas o prazo inicial é de 28 de março a 30 de abril. E também lembrando você o seguinte: qualquer dia desse prazo pode ter convocação na lista de espera. Por isso você tem que acessar todos os dias o site do FIES para verificar se você foi ou não foi aprovado na lista de espera, porque qualquer momento pode ter convocação, tá? Não tem um dia específico para sair. Por isso, aconselho você acessar todos os dias. Até porque você vai ter basicamente o mesmo prazo da chamada regular para depois fazer os demais procedimentos. Então, por exemplo, ali, ó, 22, 23, 24, 25, 26. Você vai ter 5 dias para complementar, depois 5 dias para ir até a CPA, CA e assim por diante, tá? Então, por isso, fique muito atento. Se você for para a lista de espera, acessa todos os dias, porque qualquer momento pode ter convocação da lista de espera. E se você que está assistindo esse vídeo e quer tirar todas as suas dúvidas sobre o FIES, aproveite os nossos guias de aprovação. Lá você tem acesso a um grupo exclusivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Aqui no YouTube, nos comentários, é impossível responder, a gente tem muita gente e eu não consigo dar conta de responder. A gente tem um grupo no Telegram gratuito que também tem muitas pessoas, então infelizmente é impossível responder todo mundo. Mas quem faz parte dos guias da aprovação tem esse privilégio de ter todas as suas dúvidas respondidas. Por isso, aproveita, tá muito barato. E além disso, você encontra aulas que explicam tudo detalhadamente para você sobre documentação, estratégias, tutoriais e muito mais. Você encontra tudo isso nos guias da aprovação por um preço muito barato. Então aproveita. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo porque o FIES, como a gente sabe, tem muitos detalhes. Então, por isso, aproveita todos esses conteúdos que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Boa sorte aí no FIES. Bons estudos. Forte abraço. Valeu e até a próxima.